uma reunião de pessoas de um determinado grupo econômico ou social, com o objetivo de desempenhar sua atividade, baseado na participação dos associados para atingir o bem comum. O Arquivo A de hoje vai falar sobre cooperativas. O cooperativismo, como a gente conhece hoje como modelo de negócios, ele surgiu lá em 1844 em Rochdale, na Inglaterra. Então, a gente estava dentro de um momento de revolução industrial, onde a gente tinha péssimas condições entre os operários que viviam naquela época, vendendo sua força de trabalho. Então, um grupo de tecelões, um grupo de operários, eram 28 operários ou 28 tecelões, criaram uma cooperativa, que era a Cooperativa dos Pioneiros de Rochdale. Eles criaram inicialmente um armazém onde eles poderiam fazer compras em conjunto e poder vender a preços melhores para esses cooperados ligados a essa cooperativa. E aí deu tão certo essa iniciativa, esse modelo de negócio alternativo naquele momento, que se espalhou por todo o mundo, né? No Brasil, a gente data a primeira cooperativa de 1889, nesse mesmo formato. A gente chama de cooperativa de consumo, onde as pessoas se reúnem para consumir um bem e um produto. Em geral, uma cooperativa precisa de no mínimo 20 pessoas para ser constituída, mas no caso das cooperativas de trabalho ou produção, o número mínimo é de 7 pessoas. No Brasil, as cooperativas estão organizadas em 7 segmentos: agropecuário, consumo, crédito, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços, saúde, transporte, somando um total de 4.868 cooperativas. Os números são do Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2021. A gente também tem cooperativas habitacionais, a gente tem cooperativas de trabalho, a gente tem cooperativas de transporte e a gente também tem as conhecidas cooperativas de saúde, né, que são aquelas cooperativas de saúde suplementar, que tem plano de saúde, cooperativas odontológicas, cooperativas de médicos, cooperativas de psicólogos, anestesiologistas. Então, a gente tem uma gama de cooperativas de vários segmentos e setores de atuação. A gente tem cooperativas também com escolas, né, cooperativas de educação, cooperativas ligadas à parte do ensino. Então, a gente pode atuar com cooperativismo em diversos setores do mercado. Então, assim, a gente não se restringe só à parte do cooperativo de reciclagem, que está ligado ao ramo trabalho. A gente também não se restringe só às cooperativas agro, que está ligada à questão do produtor rural, à questão da produção rural, a produção de grãos, a produção, a criação de animais. Então, assim, a gente tem uma infinidade de setores e formas que o cooperativismo pode se fazer como modelo de negócio. E a força do agronegócio brasileiro, um dos maiores do mundo, também se reflete nas cooperativas agropecuárias. Segundo o último censo feito pelo IBGE, quase metade do que é produzido no campo passa de alguma forma por uma cooperativa. Assim, podemos dizer que pelo menos um alimento produzido por uma cooperativa chega em nossos pratos todos os dias. Essa plantação de arroz em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, pertence ao Rodolfo, que é produtor e presidente da Copavalpa, Cooperativa dos Produtores de Arroz do Vale do Paraíba, que ele mesmo ajudou a fundar há cerca de 30 anos. Eu era novo, vamos dizer assim, para ter pensamento de uma cooperativa funcionando para a região nossa. Como a gente sempre teve a cabeça aberta para alguma coisa que desse certo para a gente, para ajudar a gente a desenvolver o negócio nosso, que é o arroz, então eu já tinha essa visão que era a solução para a gente poder trabalhar direito. E, então teve na época, foi o Toninho Faria, falecido, faleceu antes de quando retrasado. O Zé Carlos, falecido já também, o Zé Carlos Codel. Teve o Zé Antônio Roma, falecido também. E vamos dizer assim, Nelson Rosene, falecido também. Nessa época formamos acho que um grupo de 80 e poucos cooperados. Porém, mesmo com a vontade dos produtores, com o novo modelo de trabalho, problemas na execução da ideia complicaram o funcionamento da cooperativa. Teve o envolvimento do governo do estado junto também, prefeitura. A prefeitura cedeu uma área para a gente. Construímos um galpão, compramos uma máquina de iniciar para empacotar.
Fazia serviço de, como é que fala assim, de limpeza de semente, também teve uma máquina para limpeza de semente. Mas não chegou a deslanchar o empacotamento, que é beneficiar o arroz do produtor e colocar no mercado um ou outro que ia lá. Mas em 2011, depois de quase encerrar as atividades, começou um trabalho de reorganização da cooperativa. Atualmente, a Copa Valpa conta com mais de 30 cooperados e produz de 300 a 350 mil sacas de arroz por ano. O Rodrigo é engenheiro agrônomo e chegou na cooperativa depois da reformulação. Ele nos contou como também aprendeu muito como profissional trabalhando no sistema de cooperativismo. Aqui a gente pôde perceber a diversidade de informações e de situações que você tem que lidar. Então te enriquece muito, né? Você acaba participando do produtor na formação da lavoura, no desenvolvimento da lavoura, né? Na instalação, formação, desenvolvimento e no desfecho, na conclusão, né? E não só de e sim de um grupo, né? Então você tem que pensar no coletivo ali, né? Como trabalhar, como levar para um, levar para outro, né? Como trabalhar com um sem prejudicar o outro. Então você tem que trabalhar o mercado também, né? Fazer eles prosperarem aí, né? Divulgar eles aí. E graças a Deus vem, né? A cooperativa, assim, a gente trabalha na essência da cooperativa. Ela é para ajudar o produtor, para ajudar o grupo, né? Não tem um objetivo isolado ali. E isso aí é de todas, né? Então a gente tem uma dificuldade, né? A nosso histórico aqui da região, ele já é um pouco mais individualista. Então o produtor, ele se aproxima um pouco da gente quando ele tem mais necessidade. No momento que ele consegue se estabilizar um pouco ou caminhar um pouco com as pernas dele, ele dá aquela afastada, mas ele está sempre próximo, né? Porque ele sabe que ele tem benefício. Todos eles aqui sabem que a cooperativa traz benefícios para ele. E até indiretamente para quem não é cooperado, para quem não está junto. Ele consegue colher, né, frutos aí para ele próprio, mesmo não estando diretamente dentro do grupo. Conseguimos um contato de uma empresa de Santa Catarina. E essa empresa precisava de começar o negócio. Aí foi os dados meus para ela lá. Foi a primeira compra que nós fizemos aqui. Tinha produto 40% mais barato. Produto que vai daqui para lá, que baixo, e volta aqui 40% mais barato. Então, isso aí foi um choque. Nossa, rapaz. Então, naquele ano, naquele momento ali, foi uma maravilha. Além das vantagens financeiras, o cooperativismo ajudou os produtores também na busca por conhecimento. Parece que abriu mais o leque para eles, abriu a cabeça deles, né? A cooperativa começou a movimentar, começou a trazer outros técnicos, outras informações, novos conhecimentos, novas práticas. Daí eles viram que eles tinham um mundo muito maior, né? Aí começou a buscar produtos de outra região, começou a trazer informações de outra região. Antes era mais fechado, eles ficavam muito dependentes de quem vinha até eles. E a cooperativa conseguiu mudar, conseguiu abrir para eles isso aí, até eles começaram a ir à busca de outras informações e de outras necessidades deles, né? Isso aí sim, isso aí foi gritante para quem viveu isso daí, essa mudança. E mesmo diante de um modelo onde todos se ajudam, o Rodolfo desabafa sobre as dificuldades encontradas pelos médios e pequenos produtores para vender o arroz. A dificuldade de você conseguir colocar um produto hoje no mercado, na gôndola, vamos supor, se você quiser empacotar um pacote de arroz hoje, você colocar na gôndola, a burocracia é muito grande. Você conseguir fazer uma marca sua e brigar com os outros fornecedores, os outros engenhos, por exemplo. A dificuldade de trabalhar com o setor arroz está ficando tão grande, que nível de preço, que a gente não está conseguindo controlar os custos nossos mais. Não está compensando o custo. Nós estamos praticamente assim um aumento dos insumos nossos em 100%, entendeu? Até mais de 100%. Ele já foi até incentivado a plantar outros produtos que são mais rentáveis nos dias de hoje, mas não deixou de lado a cooperativa, o trabalho e a produção que sempre o ajudou nas horas mais difíceis. Em dificuldade assim, de financeiro, nós estamos nessa luta aqui há muito tempo, eu já passei por duas dificuldades grandes, cara, e consegui sobreviver com arroz. Na região norte de Minas Gerais, conhecemos outra cooperativa no ramo agropecuário, que só cresce desde a fundação. Em 2003, nasceu oficialmente a cooperativa Grande Sertão.
cerca de 30 cooperados começaram um trabalho para distribuir melhor os frutos do cerrado. A nossa cooperativa ela se iniciou em 2003 a partir de uma demanda muito real, de um potencial produtivo que a nossa região tem, especialmente no extrativismo. São diversos frutos do cerrado, né? E também nós temos uma pequena faixa na Caatinga. Nós estamos numa região de transição aqui no norte de Minas. E aí a gente teve a ideia, né, a partir de uma orientação técnica do Centro de Agricultura Alternativa, da gente começar a fazer o processamento dessas frutas. Então, em 2003, a gente consolida a cooperativa, mas a gente iniciou esse trabalho em 96, a partir de um trabalho desempenhado com o Centro de Agricultura Alternativa, o CAA, que dava um trabalho voltado à questão da pequena produção e do extrativismo. E nesse período, o Centro de Agricultura montou uma pequena agroindústria de processamento de fruta. E aí, de 96 até 2003, a gente estava fazendo os testes, vendo a viabilidade do negócio, estudando o modelo mais adequado para nós, se era uma associação comercial, se era uma cooperativa aqui com os nossos agricultores. Em 2003 já estava decidido e amadurecido que a gente ia criar a cooperativa, sempre com essa abrangência regional, e nesse momento a gente cria a cooperativa em 2003, com 30 cooperados na época, com atuação em mais de 10 municípios aqui na região, com foco para a produção de polpa de fruta. Então, esse foi assim, os elementos básicos de criação e de sustentação da nossa cooperativa. Hoje já são 278 cooperados, que além dos frutos do cerrado, expandiram as atividades para outros produtos. Já tínhamos uma produção de 16 sabores de polpa de fruta, dessas frutas nativas e cultivadas, e a partir daí a gente iniciou outras cadeias produtivas. Por exemplo, a cana, né? A gente começou a produzir açúcar mascavo, a gente já fazia rapadura grande, a gente optou por fazer uma rapadura pequena de 25 gramas, e esse produto ia direcionado aos programas sociais, por exemplo, o PAA, e a partir de 2011 o PENAI. Trabalhamos com outras cadeias produtivas, por exemplo, a farinha de mandioca, a goma, né, o polvilho. E em 2012 também foi um ano também que a gente mudou o foco para uma outra cadeia, chamada cadeia de óleos, né? E esse é um grande desafio nosso, né? Trabalhar com diversos tipos de óleos, e um deles que entra em destaque é o óleo de buriti. É uma planta também nativa, né? Uma espécie nativa aqui das veredas nossas aqui do norte de Minas, e que tem uma produção anual, mas a cada 4 anos é que ela tem uma safra recorde. Então, para você ter ideia, quem coleta tem que todo ano coleta, mas só a cada 4 anos é que tem uma grande safra que a gente consegue fazer um grande estoque de óleo, né? E esse óleo ele é direcionado para cosmético, embora o pessoal que produz, né, que coleta o coco, o buriti, eles também usam na culinária. Mas a expansão da cooperativa não perde o foco e o propósito para que nasceu: ajudar a escoar a produção de médios e pequenos produtores da região. A gente não tem nenhum grande produtor, um médio produtor que abastece a nossa cooperativa com um caminhão de mercadoria. Não chega nenhum aqui com um caminhão de piqui, não chega nenhum agricultor ainda nosso, né? Embora é um sonho nosso, com um caminhão de maracujá, com um caminhão de manga. Mas recebemos de vários caminhões durante a semana, e nesses caminhões tem produção de mais de 50 pessoas, às vezes, nesse caminhão. Outro princípio fundamental da cooperativa diz respeito ao cuidado com o meio ambiente em que está inserido. Nós nascemos dentro desse princípio da agroecologia, acreditamos que isso é uma forma legal de se viver aqui na região, essa relação homem-natureza, né? Sempre aproveitando o potencial que tem, mas não perdendo de vista que o cerrado ele tem uma capacidade imensa de produção de alimentos, mas também que alimenta as outras espécies, né? Distribuição de sementes no próprio cerrado,
né? Outros animais que dependem desses frutos para sobreviver. Então, a gente sempre tem isso como premissa, né? Essa questão da agroecologia e a sustentabilidade do cerrado com seus ambientes que depende dele para sobreviver. E justamente nesta questão, Francisco faz um alerta. O cooperativismo na região tem ainda muito a crescer, mas desde que as autoridades ajudem na preservação de um dos biomas que mais foi devastado no país nos últimos anos. Tem muito o que crescer se nós tivermos leis que protegem e mantêm o cerrado. No formato atual agora, é o contrário. A gente está perdendo muito espaço, né? O cerrado tem sido devastado. Agora, recentemente mesmo, saiu pesquisa da quantidade de hectares de cerrado que foi devastada no último ano, né? Para a expansão, principalmente do agronegócio, e também o país depende do agronegócio. Mas nós temos muitas áreas já degradadas, muitas áreas abertas que daria para comportar tranquilamente, sem derrubar mais o cerrado nosso, que está ficando uma faixa muito pequena. Existem muitas cooperativas pelo Brasil afora fazendo esse mesmo trabalho, né, aproveitando os frutos do cerrado, valorizando, agregando valor, colocando isso na culinária nacional, e fazendo denúncia também do atual modelo econômico que nós temos no país, né? Então temos muito que crescer, mas dependemos muito também das nossas leis, né, que consiga dar uma resposta à sociedade, mantendo o cerrado em pé. Além do potencial que o cerrado tem de estar em pé e produzindo, é a principal caixa d'água do nosso país, né? Então, se nós acabamos com o cerrado, nós estamos também querendo cada vez mais acabar com as nossas nascentes, com as nossas águas que estão armazenadas no subsolo do cerrado brasileiro. E aí o cooperativismo, ele, como não há novidade para esse modelo, ele vem trabalhando isso desde a sua constituição, né? Ele vem trabalhando esses aspectos de interesse pela comunidade, interesse do ambiente que ele está dentro sendo desenvolvido. Ele também tem esse interesse social, que é um interesse primordial dentro do cooperativismo, junto com o econômico, e também a parte do ambiental, né? Ultimamente a gente tem falado muito dessa parte de desenvolvimento sustentável, das questões ambientais. Então, como o cooperativismo ele tem esse interesse pela comunidade na qual ele está inserida, ele não poderia deixar de lado essa questão ambiental, né? Que sem a questão ambiental ele não funcionaria. Você imagina a questão do agro, né? Se a parte ambiental ela não está bem alinhada, ela não está bem cultivada, ela não está bem pontuada e sendo levada em conta dentro das suas operações, o cooperativismo ele não funcionaria. Então, dentro desses aspectos ligados às questões, os pilares ESG, o cooperativismo vem praticando isso há muitos anos, né? Desde a sua fundação até os dias de hoje, as cooperativas elas se preocupam com esses 3 pilares ligados ao ESG, com o objetivo que é promover o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que seja perene, um desenvolvimento que tenha base não só para promover a qualidade de vida, melhores das condições de vida dos cooperados, mas dos colaboradores e também daquela comunidade ao qual ela está inserida. Ainda no ramo das cooperativas agropecuárias, podemos destacar também as cooperativas de laticínios. Até porque o Brasil é um dos 5 maiores produtores de leite do mundo. E principalmente para os pequenos e médios produtores, as cooperativas são fundamentais. A Tatiana comprou essa área há pouco mais de 10 anos e desde o início com a intenção de se tornar uma produtora rural. Eu comprei esse sítio em 2011 e desde o início tínhamos a intenção de produzir leite aqui. Passamos muito tempo formando a propriedade, plantando pasto, tive que furar poço. Eu falava que os animais só entrariam depois que tivesse comida e água para eles aqui. Nós já tínhamos a intenção de criar pasto. E em 2015 nós compramos os primeiros animais
e começamos a produzir leite em final de 2017, início de 2018. E desde então seguimos com essa parceria, sempre fornecendo para a cooperativa daqui da região, que é a Serra Mar. Descobriu na prática os prazeres e também as dificuldades vividas pelo homem do campo. O caminho tem sempre muitas surpresas. E a atividade é apaixonante, mas é desafiadora. É um equilíbrio muito tênue e investimento alto que é necessário. Então, mas assim, é muito gratificante. Eu me sinto realizada na atividade leiteira. Na atividade rural, nada do que você planeja sai como o script, como nós dizemos. Então, eu falo até que a atividade rural, ela dá duas coisas para o produtor, que é a humildade, né? As coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo delas, né? Então, eu só vou ter milho daqui a 3 ou 5 meses, depende do que você vai querer, se eu plantar, né? E nesse caminho ainda eu posso ter vários percalços e não ter a safra que eu esperava, né? Então, e a outra coisa que dá para o produtor rural é a fé, por isso, porque você pode fazer tudo exatamente como manda o figurino, manda o protocolo e dá errado, né? Dá errado porque choveu demais, porque choveu de menos, porque deu alguma praga, doença. Estamos sujeitos o tempo inteiro a essas variantes. Mas o aprendizado valeu a pena. Hoje são quase 70 vacas que produzem cerca de 300 litros de leite por dia. E nesse mundo de hoje, a tecnologia facilita e muito a vida do produtor. Nada de ficar sentado ordenhando ao pé da vaca. Na ordenha mecânica, o leite é retirado por bombas a vácuo e depositado diretamente no tanque de refrigeração, sem contato nenhum com o meio externo. Que a cooperativa de Guaratinguetá, ela premia os melhores leites, né, de acordo com uma pontuação que tem por base principalmente a higiene na ordenha e a sanidade do rebanho, né? Nós sempre procuramos zelar por esses 2 pontos e entramos nesse programa de boas práticas da fazenda. Então, ela paga alguns centavos a mais por litro nesse programa para quem se dispõe a atender esses critérios que ela estabelece. E aí entra o papel fundamental de uma cooperativa na vida dos pequenos e médios produtores da região, que é a destinação correta do leite. O leite, como produto de origem animal, o produtor não pode vender o seu leite diretamente ao consumidor sem um selo de inspeção municipal, estadual ou federal. E, então, a importância da cooperativa nesse ponto é muito grande. E mais ainda, ela é um instrumento de fomentar e desenvolver a atividade leiteira aqui na região, que é uma atividade muito importante economicamente nessa parte do Vale do Paraíba. Nós somos hoje a maior bacia leiteira do estado e eu atribuo isso às cooperativas que existem aqui no Vale do Paraíba. Não teríamos chegado a esse ponto sem esse suporte das cooperativas. Se não houvesse essas cooperativas que tem aqui hoje, o produtor teria que vender o seu leite para laticínios, né, que tenham o selo de inspeção municipal, estadual ou federal. Então, dificilmente os laticínios aqui da região que existem hoje conseguiriam captar toda a produção que nós temos. E o leite que sai de propriedades como a da Tatiana é levado para esta cooperativa de laticínios, que também fica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. São 22 caminhões por dia, que transportam cerca de 220 mil litros. A Serra Mar surgiu como cooperativa de laticínios de Guaratinguetá em 1944. Foi a necessidade dos produtores de se unirem para dar melhor destinação à produção. Tinha uma variação muito grande de preços, muitas indústrias que na época captavam leite desses produtores não garantiam nem a captação que fará o preço do produto ao longo do ano. Então a união dos produtores foi para garantir essa estabilidade e a garantia da colocação do produto.
A captação de leite, nós temos 860 produtores que estão distribuídos desde Bananal, na divisa com o Rio de Janeiro, até São Luís do Paraitinga, Pindamonhangaba, e são 860 e para essa captação, para esse leite chegar aqui diariamente, são 22 caminhões hoje fazendo essa coleta do leite nas propriedades. Em média, este ano de 2021, nós terminamos o ano com a média por volta de 215 mil litros dia de captação desses 860 produtores. Para acompanhar a linha de produção no interior da cooperativa, nossa equipe seguiu todos os protocolos de higiene, um processo que também faz parte de um rigoroso controle de qualidade, que vai desde a produção, o transporte, o teste de qualidade do leite no laboratório e também o envasamento do produto em garrafas e saquinhos. Então, isso impacta muito na garantia da colocação do produto, na garantia da sustentabilidade da produção. O produtor sabe que muitas vezes ele vai ter dificuldade de preços e tudo, mas ele tem a garantia da colocação e do crescimento da sua produção. Ele pode investir com mais segurança na produção para poder fazer sua rentabilidade melhorar na propriedade, sabendo que ele faz parte de uma grande empresa que trabalha lá na ponta a comercialização do seu produto. Cerca de 40% do leite produzido no país passa pelas cooperativas. E como a maioria dos setores, a pandemia também afetou os produtores de leite, que esperam agora dias melhores. Os 2 últimos anos foram complicados, os produtores vinham numa crescente muito boa, a economia estava muito boa e a queda de consumo, a dificuldade de mercado por conta da economia brasileira deu uma freada, mas os produtores estão preparados, eles estão com expectativa de voltar a ter uma melhor rentabilidade e assim crescer a sua produção. Mesmo em expansão, o sistema cooperativo ainda tem muita margem para crescimento no país. A Priscila Coelho, que é consultora da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, um braço da Organização das Cooperativas Brasileiras, diz que ainda falta conhecimento desse modelo no país. Mas a gente não tem esse conhecimento tão amplo da sociedade do potencial do cooperativismo e o impacto que ele pode trazer para a sociedade e para a economia, né? A gente está falando de um modelo de negócios que pode, por meio da sua proposta, ser uma válvula de escape para essas pessoas que estão à margem do mercado, né? Elas podem se organizar. Então, assim, é a questão de conhecimento, Renato, que eu falo desse modelo, das pessoas se interessarem em saber o que o cooperativismo pode proporcionar, principalmente como um ponto que pode ser melhorado aqui dentro do Brasil. A gente tem grandes exemplos, a gente tem cooperativas renomadas, tem cooperativas que têm um grande impacto não só no Brasil, mas no mercado exterior, a partir das suas exportações, a partir do seu modelo de negócio que é destaque, que as pessoas vêm para o Brasil conhecer. Então, assim, a gente teve a oportunidade de receber vários países para conhecer o nosso sistema cooperativista, que é muito bem estruturado. E olha só, para dar um grande exemplo do que a Priscila acabou de falar, no Brasil, um dos países com o maior número de atrações turísticas do mundo, as cooperativas voltadas para o segmento são raríssimas. Daltin Van Westering é diretora de turismo da CoopTour, a Cooperativa Paranaense de Turismo, a primeira do setor no Brasil, constituída em 2004. A ideia de formar a CoopTour foi a necessidade de nós levarmos uma cooperativa até a outra. Então, nós temos muitas cooperativas no estado do Paraná, e essas cooperativas podem aprender uma com a outra, né? Então, tanto na sua propriedade, como na gestão, como dentro da cooperativa, na administração. Então, a ideia foi que uma cooperativa pudesse ir até a outra, mas também levar um pouco de cultura, da história de um povo, porque nós estamos numa região, o Paraná tem muita imigração, né? Muita história, muita cultura. Então, a ideia é que o turista que vem até aqui, ele conheça o sistema cooperativista e também a cultura de um povo diferente. Os holandeses, os ucranianos ali em Prudentópolis, nós temos alemães em Vitimarçu e Entre Rios. Então, a ideia foi justamente isso, formar uma cooperativa com empreendedores de vários locais e levar o turista para conhecer o sistema cooperativismo de uma forma bem
interessante, conhecendo também a cultura de um povo. Hoje, 10 cidades da região sul do Paraná oferecem diversos serviços ao público. A maioria são hotéis, claro, em todas as cidades nós temos então hotéis que são nossos cooperados, restaurantes, nós temos cooperados, são os guias, são os nossos cooperados também, e os atrativos turísticos. Então, vários atrativos turísticos também entram como cooperados e as próprias cooperativas também são nossos cooperados. E a gente está crescendo, né? Estamos procurando novos roteiros, fazendo com que isso possa ser muito viável também para outras cidades. Além de roteiros culturais e de ecoturismo, a cooperativa também oferece roteiros técnicos chamados de imersão em cooperativismo. O objetivo é mostrar na prática como funciona. Também eu falo muito cooperativismo porque 90% das nossas viagens são com cooperativas, né? Então nós temos outras cooperativas que a gente traz para conhecer a nossa região e vice-versa. Então existe sempre uma interação, um intercâmbio entre cooperativas. Esse é o nosso maior produto, mas nós temos lazer também. Então nós temos também viagens aí que a gente faz até mesmo para fora do país, Patagônia, Ushuaia, né? Então temos outras viagens também. Nós fazemos um intercâmbio entre cooperativas, né? Então, assim como eu posso estar levando uma daqui para o norte do Paraná, eu posso estar trazendo também cooperativas, até mesmo de outros estados, tem nos buscado, né? Grupos de outras cooperativas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, tem vindo até o Paraná, porque o Paraná já, na verdade, é referência em cooperativismo, é onde nós temos o maior número de cooperativas, né? Então, a gente tem feito essa busca das cooperativas, é nós que realizamos, então, esses roteiros. Nós formamos todas as viagens, então, são palestras em cooperativas, são visitas em propriedades. Existem roteiros que são extremamente técnicos, né? E outros roteiros a gente coloca um pouquinho de cultura, parte histórica, põe uma cachoeira no meio, né? Então, depende muito do perfil do grupo, o que eles nos solicitam que a gente realize para eles, então. A cooperativa recebia cerca de 5.000 pessoas por ano, até que chegou a pandemia. E neste duro período, eles encontraram no mundo virtual a saída para manter as atividades. No início, nós achamos que não iríamos sobreviver. De verdade, nós tínhamos uma reserva, mas a gente estava vendo que nós tínhamos que inovar. A gente precisava fazer alguma coisa, senão a gente não iria sobreviver. Né? Então, a cooperativa, a sede dela, então, na verdade, nós, os cooperados, resolvemos, então, montar um estúdio em Ponta Grossa e fazer os treinamentos online, né? Então, hoje a gente tem capacitado cada vez mais jovens, ou aqueles que nos procuram, no formato online. Então, isso vai continuar, vai sendo feito cada vez mais aí, treinamentos de forma online também, né? Vamos continuar com os dois formatos. O presencial, dentro do possível, e, se não, o online, né? Com o avanço da vacinação e desde que os números da pandemia no Brasil colaborem, os cooperados esperam em 2022 ter o prazer de receber novamente os turistas na região. Para esse ano estamos bem positivos, se pudermos, né, fazer as viagens, a gente vai fazer sim, mas nós tivemos uma grande procura já de cooperativas solicitando novamente as viagens, porque as pessoas estão cansadas de ficar em casa também, né? Então, online funciona sim, mas você sair de casa, ir até uma propriedade, visitar uma outra cooperativa, um parque histórico de Carambeí, conhecer uma outra cultura, gastronomia, tudo isso é necessário, né? Um dos tipos de cooperativa que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos são as cooperativas de crédito. Aliás, esse foi o segundo modelo a surgir no Brasil, em 1902. Nós estamos na agência de uma cooperativa que foi pioneira aqui no Brasil e hoje se tornou uma instituição financeira cooperativa. Segundo dados do Banco Central, o setor hoje tem cerca de 863 cooperativas e quase 12 milhões de associados.
e coube a um padre recém-chegado ao Brasil dar início a essa nova forma de organização econômica. O Sicredi iniciou em 1902, na cidade de Nova Petrópolis, no interior do Rio Grande do Sul. Surgiu a partir de uma necessidade, de dificuldades que pequenos agricultores tinham naquela região, com relação ao acesso a crédito, uma infraestrutura, né, para depositar as suas economias. E com a chegada de um padre Theodor Amstad, um padre suíço, que já conhecia um pouco de cooperativismo na Europa, na sua passagem por Nova Petrópolis, ele, seguindo de comunidade em comunidade, conversando com as pessoas, ele agregou essas intenções e, através de uma primeira assembleia, então, constituiu a primeira cooperativa Sicredi, que hoje é reconhecida como a primeira cooperativa de crédito do Brasil e da América Latina. A cooperativa oferece todos os serviços de um banco comum, inclusive segue as normas do Sistema Financeiro Nacional e é submetida às regras do Banco Central. A diferença está no relacionamento com os clientes, ou melhor, os cooperados. Nós possuímos todos os produtos e serviços que as instituições financeiras convencionais possuem, porém com diferenciais cooperativos. Diferenciais seriam esses, basicamente o relacionamento, a forma da relação entre a instituição e o seu cliente, que para nós é o associado. Associado porque ele é dono do empreendimento. Então essa relação é que estabelece muito forte o cooperativismo, né? As pessoas no seu dia a dia, né, na sua essência, já cooperam. E quando elas são convidadas então a conhecer uma instituição financeira cooperativa, né, usufruírem dos seus produtos e serviços, isso é que torna então o Sicredi cada vez mais conhecido nas regiões, nas cidades em que a gente atua. E a busca por essa proximidade se reflete diretamente nas ações das cooperativas de crédito. Segundo uma pesquisa do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito, as cooperativas pretendem abrir 1.300 agências em 2022, a maioria delas nas regiões Norte e Nordeste, o que vai na contramão dos bancos tradicionais, que durante a pandemia fecharam agências e incentivaram os serviços digitais. Hoje o Sicredi ele observa as necessidades das comunidades, nas suas áreas de atuação de cada cooperativa. Hoje somos mais de uma centena de cooperativas, né? E a nossa cooperativa não é diferente, ou seja, na nossa área de atuação observa-se então a necessidade, né, de uma agência cooperativa e nós vamos lá e implantamos então uma agência naquela localidade. Mesmo que na contramão do sistema convencional bancário, né, para nós, partindo de uma necessidade, né, mesmo que populações pequenas, né, se torna viável, o lucro não é o objetivo principal, e sim atender as necessidades daquelas pessoas, daquela comunidade onde nós atuamos. Evidentemente, né, que com o resultado de produtos, serviços, captações, crédito, no final de um exercício, isso vai proporcionar um resultado e esse resultado ele é repartido, né, proporcionalmente à participação de cada associado, parte daquele resultado volta para o associado. Ou seja, ele é dono do negócio, ele é cliente e ao mesmo tempo ele é dono do negócio. Então a viabilidade de uma agência, ela se torna bastante, eu não diria fácil, né, mas bastante flexível, né, na medida em que percebe-se uma necessidade e que muitas vezes, né, outras instituições financeiras convencionais não atendem aquelas comunidades. Segundo números do Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2021, com foco no fechamento de 2020, houve o aumento no número de cooperados no país. Em 2019, a quantia era de 15 milhões e meio. Em 2020, esse número pulou para 17,2 milhões, ou seja, um crescimento de cerca de 11%, mesmo durante a pandemia. Outro dado positivo diz respeito à geração de trabalho. O cooperativismo somou no ano passado 455.095 empregos diretos, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. A Franciele é uma das pessoas que conseguiram um emprego por uma cooperativa. Aliás, o primeiro emprego dela foi há 7 anos nesta cooperativa de trabalho de materiais recicláveis, que fica em Taubaté, no interior de São Paulo. Depois de um tempo, saiu para outro emprego, mas foi demitida durante a pandemia. E aí, a cooperativa Amigos do Santa Teresa
abriu as portas para ela novamente. Eu conheci por uma amiga minha. Ela conheceu aqui e falou para mim na época que eu estava desempregada se eu gostaria de estar conhecendo o galpão da Amigo Santa Teresa, antes de ser cooperativa. Era um galpão normal. Eu peguei e falei assim, não, eu vou. Ela falou, Fran, mas lá a gente separa, porque as pessoas acham que quando a gente fala cooperativa de reciclagem, acha que só vem a coleta seletiva, né? Aí ela falou, não, é o lixo separado dos materiais para reciclar. Eu falei, não, vamos que vamos. E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Já saí algumas vezes, que arrumei outro emprego, mas hoje, graças a Deus, é daqui que eu tiro minha renda, para mim e para minha família. A cooperativa nasceu em 2009, depois que o prefeito da cidade, na época, viu as condições precárias em que as pessoas trabalhavam no aterro sanitário da cidade. Aqui foi desde 2009, isso foi fundado por pessoal do aterro sanitário. Foi onde que em 2009 veio todo mundo para cá. E aqui nós ficamos e hoje em dia nós somos cooperativa. Eu fiquei 9 anos trabalhando lá, 9 anos no aterro sanitário. Como é que eu posso dizer, era mais complicado, né? Porque lá ia de tudo mesmo, lá era de tudo que a gente imaginava tinha lá. Lá era bem precário mesmo, muito precário. Lá tinha vezes que tinha essas chuvas que dão agora. Aí tinha condições de você trabalhar, não tinha. Quando a gente trabalhava lá quando chovia muito, não tinha condições de trabalhar. Hoje trabalham em um local coberto, com toda uma estrutura para os cooperados. E recebem cerca de 10 caminhões cheios por semana para a separação dos materiais. Não tem nem como eu comparar lá com aqui. Não tem nem como. De coração mesmo para vocês, não tem. Porque lá era uma área de risco, né? Era uma coisa muito, como é que eu posso dizer? Você trabalhava, você tinha, mas não é igual aqui, que a gente tem equipamentos, a gente tem luva, a gente trabalha de máscara, cada um tem seu uniforme, entendeu? Lá não, lá a gente não tinha nada disso. O Wellington conheceu a cooperativa já nesta nova sede. Trabalhava antes na construção civil e gostou da nova atividade e do novo sistema de trabalho. Trabalhava com meu tio de servente, né? Aí só que eu vim pra cá e meu tio foi viajar. Aí eu tenho uma família e não deu pra mim, né? Porque tinha que viajar e ficar um tempo lá. Aí eu passei aqui, eu vi o portão aberto, certo? Aí eu falei, vou lá pedir serviço, né? Aí eu pedi, ela falou, pode vir amanhã. Há 3 anos atrás, até hoje eu tô aqui, eu gostei, né, do serviço. Eu gosto de fazer força. E é um serviço que eu me identifiquei e gostei. No começo, muitos, né, falaram assim, vai trabalhar no lixo, né? Aí eu pensava, nossa, é mesmo, né? Mas eu fui, me adaptei e gostei, que é um negócio que limpa, né? A cidade, o bairro, todos os lugares. E é uma coisa que as pessoas jogam fora. Para umas pessoas é lixo, mas para nós é lucro, né? Separa, lixo, tudo misturadinho, tudo separadinho, vai para a prensa. E é o nosso sustento, que nós levamos o pão para dia a dia para casa. Mal eles sabem o que eles estão jogando fora, né? Para eles não tem valor, mas para nós tem um grande valor. E alto. Que nós levamos o pão, né, para nossa mesa através disso. E nós somos aqui uma família, um ajudando o outro, força, não dá aqui, me ajuda, nós vamos lá, ajuda. E não é só aqui, para fora também. E olha que a cooperativa foi além dos materiais recicláveis. Eles aproveitaram um outro espaço do local para montar uma horta comunitária. Nossa, a horta foi uma benção. Nossa, foi muito legal essa parte da compostagem, que a gente aprendeu a fazer o adubo, né? Coisas também que foi interessante. A gente nem imaginava como que era feito. A gente conseguiu fazer uma plantação, plantamos tomate, alface. Fizemos várias plantações, abóbora, cebolinha. Inclusive o nosso almoço é feito com algumas coisas da horta. Nossa saladinha, nossa verdura, algumas coisas a gente vai lá, colhe, lava, faz higienização e almoça. E quando o assunto é sobre cooperativismo, o Brasil pode se orgulhar de ter sido o primeiro país no mundo a ter uma cooperativa de saúde. Em meados de 1960, mais ou menos, começou o cooperativismo da saúde aqui no Brasil com a Unimed. Iniciou lá em Santos. Isso veio crescendo. Quando começou com cooperativas de médicos, tal. Isso veio crescendo muito, né? Veio tomando conta aí do Brasil com a Unimed. E
Depois passaram a fazer parcerias com governos federal, municipal, estadual, o que fortaleceu ainda mais a cooperativa na área da saúde. Hoje, para você ter uma ideia, a cooperativa da saúde atua em todos os segmentos, hospitais, clínicas, hospitais municipais, home care, ela atua em todos os segmentos. A Raquel é administradora da Atesa, uma cooperativa de trabalho de profissionais da área da saúde, com sede na cidade de São Paulo, que hoje conta com cerca de 3.000 cooperados, que são credenciados e capacitados para atuar na área. Geralmente, os profissionais ligados, à área da saúde, eles nos procuram. A gente atende todo tipo de profissional da área da saúde, então enfermeiros, técnicos, psicólogos, toda a equipe multidisciplinar. Esse profissional, ele chega até a cooperativa, ele passa por uma área de recursos associativos, mais conhecido em outras empresas como RH, porém aqui, como é um pouquinho diferente o sistema, a gente não somente trata essa parte de psicologia, entender o perfil do profissional, as experiências dele também e triar para que esse profissional ele esteja dentro do perfil que o nosso tomador necessita. Então, ele passa pelo RH, a nossa psicóloga faz a parte com ele de entrevista, todos os testes comportamentais, ele é direcionado para uma palestra de adesão. Nessa palestra, por mais que muitas vezes eles venham por indicação e já tenham algum conhecimento sobre o cooperativismo, todos os profissionais eles passam por essa palestra, onde nós explicamos a história do cooperativismo, os deveres e direitos desse associado da área da saúde, enquanto cooperado da nossa cooperativa, e passamos toda a orientação sobre como funciona o nosso trabalho, a nossa organização, a nossa cooperativa. Passado esse primeiro processo, que é o de recursos associativos, ele é direcionado para a área técnica, onde a nossa equipe da área da saúde faz uma segunda triagem. Nessa segunda triagem, ele é submetido a uma prova, onde nós vamos avaliar se ele está apto ou não, se ele tem conhecimento, qual é a defasagem dele com relação à parte de técnica, de enfermagem, enfim, de acordo com a área desse profissional. Uma das vantagens de uma cooperativa de saúde é facilitar o acesso dos profissionais no mercado de trabalho, principalmente os recém-chegados na área. Porque acontece de muitos profissionais, principalmente quando a gente fala de auxiliares e técnicos, quando saem da escola, eles não possuem experiência, eles acabam tendo alguma dificuldade de se inserir no mercado. A nossa equipe técnica, quando ela faz essa avaliação do que ele já sabe, o que ele tem enraizado com relação à parte técnica, quando a gente sente alguma defasagem, a gente capacita ele para que ele esteja apto, prepara esse profissional para direcionar ele para os nossos tomadores. Então ele chega no tomador um profissional mais seguro e quando ele vem através da cooperativa, ele consegue geralmente se encaixar no mercado, na área dele muito mais rápido. A Carla é técnica em enfermagem e uma das responsáveis por receber quase todos os dias os cooperados para treinamento. A gente vai captar os profissionais, para fazer um treinamento. Geralmente a gente manda um comunicado para os profissionais que a gente tem esse curso, vamos supor que seja de coleta. Então a gente manda um comunicado para eles, quem se interessar vem, faz a inscrição, a gente pega uma quantidade de 10 pessoas no máximo, por causa da pandemia hoje em dia, Então a gente não lota a sala. E o treinamento a gente dá da seguinte forma: o profissional chega aqui, muitos querem só aprimorar o seu conhecimento, outros já vêm sem a capacitação necessária, porque acabou de se formar. Então a gente acaba capacitando esse profissional para mandar para um projeto nosso. A gente identifica que o profissional não tem experiência e a gente já conversa com esse profissional para ele, se ele se interessa em fazer o curso. E a gente capacita ele e manda ele para algum projeto. A cooperativa também faz o monitoramento do cooperado no hospital, clínica ou residência em que ele esteja trabalhando e faz o aprimoramento do profissional caso alguma falha seja detectada. Geralmente nosso cliente, ele fala pra gente que o profissional está com dificuldade em alguma coisa, seja qualquer parte técnica. Nossa enfermeira de educação continuada, que é a Daniela, entra em contato com esse profissional, chama ele até aqui,
e dá uma aula para ele do que ele está com dificuldade. Então, ela dá uma reciclagem nesse profissional, né? E aí o profissional continua atuando no projeto sem problema. E nunca o profissional de saúde foi tão valorizado como no momento em que vivemos. Na linha de frente da pandemia, mais do que nunca, a cooperação foi fundamental. Isso eu acredito que serviu de vitrine. Apesar do motivo ser ruim, serviu de vitrine, porque muitas pessoas, por necessidade, tiveram que quebrar o preconceito e abrir mão para esses profissionais. Então, em alguns segmentos que só atuavam com profissionais seletistas, por exemplo, por necessidade tiveram que abrir mão e conheceram o trabalho. E eu acho que isso serviu de vitrine, porque viu que os nossos profissionais são profissionais qualificados, com responsabilidade, que não tem diferencial, né? Então, eu acredito que isso tenha favorecido, porque cresceu o cooperativismo e agora eles têm um conhecimento não de ouvir falar, mas de ter praticado, ter visto a prática do nosso dia a dia, do nosso trabalho, e isso tem favorecido, eu acredito que favoreceu bastante o cooperativismo. Milhares de pessoas de diversas profissões, mas seguindo os mesmos valores: responsabilidade social, democracia, igualdade e solidariedade. Cada um é beneficiado com a mesma coisa que o outro, não tem diferença. Entendeu? Nada é vendido, como é que eu posso dizer? Nada é vendido só para aquele sozinho, não. É de todos juntos. Nós somos uma família de verdade. Se é R$1 para cada, é R$1 para cada. Se é 100, é 100 para cada. E é assim que vivemos. E nós gostamos do que nós faz. Eu gosto, eu amo o que eu faço. O modelo cooperativo é um modelo perfeito. Se olhar do ponto de vista social, ele traz a condição igual a todos de competitividade e não deixa de ter um modelo empresarial mais moderno, que é a competição na ponta com produtos de tecnologia a baixo custo e qualidade. Rapaz, pode apostar, pode apostar. A compra é em conjunto. A única maneira que se tem hoje de você ter um custo mais baixo para a sua produção. Uma coisa é você produzir, outra coisa muito diferente é você vender. Então, sem esse suporte das cooperativas, nós não estaríamos onde estamos hoje.